Meu nome é Miguel Marcão, eu trabalho na Eisai Farmacêutica. A Eisai Farmacêutica é uma empresa que está em Portugal, japonesa, que está em Portugal desde 2007, com ligações à Câmara desde o início da fase de startup. Temos em Portugal cerca de 14 empregados e uma atividade comercial contínua como eu disse, desde 2007. Antes de mais, parabéns à Câmara. É realmente 50 anos, é uma idade simpática para uma Câmara Comercial. Realmente reflete 5 décadas de contactos comerciais entre Japão e Portugal, e acho que o sucesso destes 50 anos se pode traduzir naquilo que temos vindo, que é um aumento do número de empresas portuguesas a vender ou a posicionar os seus produtos no Japão, e obviamente também o número de empresas japonesas que têm vindo a estabelecer presença comercial e com atividade comercial em Portugal. Esse, a meu ver, é o objetivo principal de uma Câmara, e vendo aquilo que tem sido a evolução de empresas portuguesas no Japão e de japonesas em Portugal, acho que o balanço dos 50 anos é um balanço claramente de sucesso. Olhando um pouco para aquilo que é a nossa experiência, a experiência da Eisai Farmacêutica em Portugal, nós temos visto um pouco o reverso da medalha, que é os benefícios que a Câmara pode dar também para empresas japonesas que se estão a instalar em Portugal. Foi exatamente o nosso caso, em que, com o auxílio da Câmara, obviamente conseguimos uma implantação em Portugal mais facilitada, mais formal, e com uma rede de contactos que obviamente nos ajuda bastante em termos de assegurar-nos que temos tudo em linha. Alguns dos diretores-gerais que fazem startups, que foi o meu caso na altura, não têm essa experiência, e poder contar com a Câmara em termos de business startup, por exemplo, acho que é uma iniciativa fantástica e que deverá continuar. Sendo português e trabalhando há 13 anos em empresas japonesas, ou em empresas, particularmente na Eisai Farmacêutica, há sempre histórias interessantes do choque cultural entre os países do sul da Europa e os países japoneses. Aquela que me vem à memória mais rapidamente foi no início, no startup em 2007, tentar convencer o meu chefe japonês de que encontrar um advogado no meio de agosto em Portugal para conseguir validar um contrato era muito próximo de missão impossível, a não ser que metesse uma bandeira e fosse para uma praia do Algarve. No princípio é um pouco difícil realmente a mentalidade cultural japonesa, empresarial, perceber as vicissitudes do sul da Europa, mas aos poucos, com o intercâmbio entre ambos, eles começaram a perceber realmente um pouco melhor a nossa realidade. Estas histórias de diferenças culturais são várias e diversas, mas são sempre fonte de muita riqueza e aprendizagem. Em relação à Câmara e aos próximos 50 anos, o que temos visto ultimamente, obviamente, é um aumento do número de empresas, nomeadamente empresas portuguesas no Japão e, claro, empresas japonesas em Portugal. Eu creio que um passo adicional que se podia trabalhar seria no sentido de fazer importar algumas das práticas, nomeadamente as práticas empresariais japonesas, para a realidade portuguesa. Em termos daquilo que as empresas portuguesas poderiam ganhar, nomeadamente aquilo que é a forma como é feita a gestão do trabalho, a gestão de processos em empresas japonesas, seria algo que estou certo que mesmo algumas pequenas e médias empresas portuguesas poderiam com certeza aproveitar. Em relação ao que temos em comum, que é aí que nos devemos concentrar, creio eu, os dois países têm uma característica interessante. Nós somos, Portugal, um dos países mais envelhecidos da Europa, o Japão é claramente um dos países mais envelhecidos do mundo. Isto, obviamente, que expõe alguns riscos, mas também um conjunto interessante de oportunidades para empresas que queiram focalizar produtos e serviços nesta faixa etária da nossa população. A população japonesa tem, como disse, um comportamento semelhante em termos de faixa etária, e creio que poderia haver aí algumas oportunidades interessantes de negócio que a Câmara poderia fomentar no futuro.